Ok, pessoal, o som corre bem, né? Primeiramente, fortalecer um pouquinho a minha apresentação, porque eu sou novo aqui na área, né? Então, Milton Camargo, meu nome, sou engenheiro, como o Daniel falou, tenho uma empresa na área de consultoria em supply chain e logística, principalmente na área da siderurgia e mineração, não podia ser diferente aqui em Minas Gerais. Eu sou casado com a Eliana está aqui, de verde ali, à esquerda. Sou casado há bastante tempo, 44 anos já, e nós já vimos fazendo esse trabalho do fortalecimento familiar pelo IBF, Instituto Brasileiro da Família, desde dos anos 90, mais ou menos, lá na cidade de São José dos Campos, onde morávamos, né? Nós temos 3 filhos e 2 netinhos já, que é uma alegria demais ser avô e ter neto, né? Tem alguns aqui que acho que já estão, se já não tem, tão próximos né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque noto um público diverso, né? Um público mais jovem, um público mediano em termos de matrimônio, talvez alguns noivos e namorados também por aqui, talvez. Isso é muito bom, porque a tentativa aqui hoje é dar um panorama para vocês nesse aspecto da harmonia matrimonial, da harmonia familiar, na verdade, né? Então, vamos imaginar como é que isso tudo nasce, né? Porque eu hoje atuo aqui de maneira voluntária em 2 projetos, né? Esse aqui do IBF à esquerda, no topo desse slide, e outro do Family Talks. São 2 organizações que tratam a questão da família. O IBF, Instituto Brasileiro da Família, muito no trato interno da família, a família em si, né? Então é o que eu vou fazer mais hoje aqui, né? E eu também sou estatutário na outra organização, que é o Family Talks. Quem está aí nas mídias deve estar acompanhando também. O Family Talks é uma organização voltada à parte externa da família. Nessa sociedade, mundo e Brasil, especificamente, há necessidade de se proteger a família no âmbito da sociedade, no âmbito das leis, né? Por isso que eu me chamo aqui, me coloco, eu sou diretor vice-presidente da entidade, mas mais como estatutário, porque nós temos uma diretoria executiva, e assim é necessário ter, porque eles estão lá em Brasília e atuam fortemente onde emana tudo relativo à sociedade e às leis lá em Brasília, né? Então, o Family Talks tem uma equipe lá local, trabalhando muito junto ao Congresso, junto à Câmara, no sentido da proteção da família. Muito bem. Então, mas da onde vem tudo isso, Milton, né? Vocês podem me perguntar. Lá na década de 70, um grupo de executivos de empresa, bons executivos de empresa, tudo que eu vou falar aqui de família é muito antropológico, é na área humana, mas aquele grupo, então, estavam estudando em Harvard, né? Eram de Madrid, na Espanha, onde fica o Instituto, a Federação Internacional de Fortalecimento da Família, o IFFD, né? Em Madrid. E esse grupo ficou muito inquieto quando eles faziam cursos de especialização como executivos em Harvard. Ficaram inquietos porque eram amigos. Não vou tirar a fundamentação cristã deles, né? Porque a fundamentação nossa aqui é cristã, e eles resolveram, então, inquietos, a falar o que podemos fazer nesse sentido pela família. E Harvard, acho que muita gente aqui sabe nessa sala, assim como a Fundação Dom Cabral aqui, que eu também tive a oportunidade de fazer um MBA empresarial, ela trata a família, ela trata o estudo de casos, o método de casos. Então, tudo que eu vou estar abordando aqui hoje, mesmo na parte interna da família e antropologicamente, ele passa pelo método e a metodologia do estudo de casos, né? E aí é que é muito interessante, porque nós temos essas capacitações que acontecem hoje em todos os continentes do mundo, a partir do EFFD, são 70 países fazendo isso, e aqui no Brasil nós temos 16 cidades fazendo isso, 16 grandes capitais, né?
E essa abordagem aqui no Brasil, nas 16 capitais, segue essa metodologia. O que é a metodologia dos casos, para quem não conhece? Só uma abordagem muito rápida. A gente normalmente está estudando um caso extra a minha particular família, algum estudo real de um estudo feito sobre um caso real de uma família, e ali a gente então tem a oportunidade de tratar nessa capacitação e nos cursos do IBF de maneira protegendo muito a individualidade dos casais, essa unidade dos casais no sentido de não expô-los, não colocá-los em evidência para a sua realidade, né? Porque tudo aqui é voltado a ações concretas e práticas. E as soluções que cabem a um casal é diferente do que cabe para o outro casal, muitas vezes, né? Às vezes são soluções comuns. Os problemas são comuns nas famílias, mas a forma de tratá-lo depende da família, né? Então essa privacidade é muito respeitada nesse sentido, né? Na unidade, na singularidade, né, daquele casal, né? E o estudo de casos ele toma uma atenção muito importante, que é relativa à abordagem no sentido do método. Primeira coisa que se faz no estudo nessa metodologia é a identificação dos fatos, né? E eu já adianto aqui um tema que é muito comum entre nós. Normalmente nós olhamos os nossos filhos, o nosso irmão, a grande família, a família em si, a esposa, partindo de tentativa de resolver problemas. E muitas vezes nós estamos tentando resolver fatos. Por trás dos fatos que ocorrem na vida familiar cotidiana, existem problemas de fundo. As abordagens anteriores mostraram muito isso aqui para nós. Então, quando você trabalha primeiro os fatos, as informações, os dados efetivos relativos àquela família, você começa a perceber que por trás daquilo, o que levou àqueles acontecimentos tem alguma coisa, né? E normalmente a gente procura rotular, né? Ah, não, aquele irmão não tem jeito, ele é desse jeito mesmo, nós vamos ter que resolver ele, não incluindo ele nessa discussão, ou vamos resolver de uma outra forma. Tomar cuidado com isso, porque isso é tentar imaginar que o irmão é um problema. E, na verdade, o irmão pode ter um problema de fundo que envolve aquele irmão, que é o problema. E, também para não frustrar ninguém, acho que aqui na palestra anterior foi bem mostrado isso, a abordagem da solução é a solução concreta, é aquilo que cabe no bolso, que cabe como solução, é aquilo que a gente aplica muito imediatamente, muito rapidamente. Às vezes a gente pensa em grandes soluções, né? Vou dar um exemplo aqui. O casal pensa, nós somos muito distantes, não fazemos nada junto e, sei lá, estamos sem tempo, os tempos modernos têm exigido da gente muitas coisas. Vamos fazer uma viagem, vamos fazer um cruzeiro marítimo no Golfo, na costa, no sul-americano, na costa americana, vamos conhecer o Golfo Mexicano, vai ser muito bom para nós. Ótimo, ótimo. Mas é concreto? Cabe no bolso, economicamente? Convém fazer esse sacrifício? Acho que até vale a pena para quem se programa e se organiza. Mas não necessariamente. Às vezes, ter um dia da semana em que, concretamente, nós vamos deixar os filhos em casa e vamos fazer comer uma pizza, tomar um vinho no restaurante e tal, ou um cafezinho, vai nos ajudar muito, mais, e mais concretamente, e mais rapidamente para discutirmos as nossas questões. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui essa visão no slide anterior, a família, né? A família tem esse guarda-chuva que cabe, né? Essa umbrella que cabe algumas coisas importantes, porque ali tem a abordagem da saúde física e mental, tem a equidade, né? Como que nós vamos tratar de maneira racional aquilo que emana do casal para os filhos, por exemplo, os cuidados, né? É ali que nós criamos os vínculos, é ali que nós cuidamos do bem-estar, ali é que tem a questão do desenvolvimento infantil, tem a questão do afeto, né? Que o afeto passa muito aí na questão matrimonial
pela questão da harmonia familiar e para a questão da sexualidade, inclusive, né? E a educação. Então, uma grande umbrella que toca esses pontos. Para provocar um pouquinho aprofundamento aqui, eu vou fazer uma abordagem sobre 5 temas dentro da abordagem da harmonia familiar. Eu vou passar pelo matrimônio, a escolha matrimonial que fizemos, né? Como é que isso funcionou. Eu vou passar pela comunicação no casal, vai ter uma ênfase um pouco destacada para a comunicação, porque daí emana muitos dos problemas da relação matrimonial, que a gente gosta de enfatizar na parte antropológica, muitas das questões humanas que aí estão envolvidas. Depois a parte da sexualidade, né? Depois a parte muito comum hoje nos casais modernos, da harmonia entre trabalho e família, né? E depois a harmonia familiar como um todo, a gente faz um fechamento, né? Essa é a ideia, antes de mostrar, inspirá-los a participar de possíveis programas que aqui existam. Mas eu já vou fazer uma pausa não programada aqui, porque nós estamos num ambiente santo. Nós estamos com a presença de Jesus Cristo aqui, em espécie conosco, né? Então eu vou convidar todos a ficar em pé para a gente rezar uma Ave Maria antes de eu iniciar o tema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Ok. Então, na sequência, me permita, eu vou fazer uma provocação a partir... Esse curso é bom para os casais, mas os homens que estão aqui, aproveitem muito esse vídeo. Eu convido até, em função de legenda, ele está no idioma italiano, é uma neuropsiquiatra falando, Mariolina Migliassi. Tem muito conteúdo nesse vídeo, mas observem, porque ela vai tratar as diferenças entre o homem e a mulher de uma maneira muito corrente e profissional. Então, quem quiser sentar aqui até nos primeiros bancos, depois voltar, para poder ler as legendas e ter uma noção exata desse vídeo, eu vou pedir para o Daniel abrir para nós. Tá? Então, Mariolina Migliassi é uma neuropsiquiatra, é uma TED, e as mulheres são um protótipo, né? Cada uma muito particular, e ela aborda um pouco sobre isso. Fuori da quadro. Fuori dal vivo. I maschi avevano una condizione diversa dalle nostre. I ragazzi potevano studiare, potevano scegliere la professione che volevano. È passato tanto tempo, ho visto cambiare molte cose. Facendo la psicoterapeuta per tanti anni ho incontrato ancora ragazze che mi dicevano di non essere contente di essere donne. Però sempre meno. Direi che la generazione di adesso, le giovani ragazze di adesso, non hanno Volumi da sé. Sì. della loro femminilità. Raramente vengono dicendo, dottoressa, che è un problema che non nasce e basta. Eppure spesso non sono contente le ragazze. Vedo tante donne, tante ragazze che arrivano affannate, scontente, poco serene, sempre di corsa dietro alle cose. Quindi mi pongo delle domande, mi dico, ma certo tante cose sono cambiate, tante cose sono migliorate, però ancora non stiamo bene. Cosa succede? Mi è tornato in mente un autore anni 30, uno psicanalista unico, che si faceva la domanda: che cosa dà alla persona la sensazione di essere serena, di essere piena, di avere una vita che ha senso dal punto di vista psicologico? E la risposta che unico dava era la creatività. La creatività è ciò che dà alla persona la percezione di una vita che ha senso. Che cos'è la creatività? La creatività è la possibilità di mettere a contatto qualcosa che nasce dal mondo interno, da dentro di noi, col mondo esterno. Quindi è la possibilità in qualche modo di mettere fuori qualcosa che nasce da dentro di noi. Questa è la creatività.
opportunità e può essere messa in atto in tantissimi modi, nella musica naturalmente, ma anche in piccole cose di ogni giorno, anche nella modalità in cui noi stiamo nel mondo, nelle relazioni che noi mettiamo in atto. Pesca dentro di noi quando noi riusciamo a mettere in atto un buon contatto con noi stessi, quindi quando prendiamo un profondo contatto con noi stessi. La mia sensazione è che oggi le donne abbiano perso un po' la capacità di avere un buon contatto con se stesse, perché noi siamo sì entrate sempre più nel mondo del lavoro, nel mondo degli uomini, possiamo ricoprire qualsiasi ruolo, molte diseguaglianze si sono attenuate, però noi siamo entrate in gran parte nel mondo degli uomini con una modalità che non è nostra, siamo entrate nel mondo degli uomini al maschile. Molto spesso quello che io vedo è che le donne si affannano a vivere nel mondo del lavoro e nella vita con una modalità che non sempre è una modalità femminile. Non per cattiva volontà, direi che in parte perché il mondo del lavoro lo richiede, perché il mondo ce lo chiede, in parte perché forse noi siamo diventate poco competenti a capire che cos'è il femminile. In realtà non lo sappiamo. In questo mondo nel quale abbiamo cercato di vincere le diseguaglianze, abbiamo perso il senso delle differenze, abbiamo fatto un po' una confusione, perché la diseguaglianza è una cosa negativa, diseguaglianza vuol dire la mancanza di opportunità uguali per le persone, e uomini e donne hanno diritto ad avere le stesse opportunità di vita, di affetto, di lavoro. Ma nonostante questo sono differenti, l'uomo e la donna sono profondamente differenti, e questa è una cosa di cui abbiamo perso in qualche modo la consapevolezza. Vi faccio degli esempi. A me capita spesso di vedere coppie giovani, io come psicoterapeuta vedo persone singole, ma vedo anche coppie, e mi accorgo di questo. La maggioranza delle coppie giovani oggi arrivano alla vita insieme in maniera molto più paritaria che nel passato, quindi ragazzi e ragazze studiano, si dà per scontato che arrivino tutte a studiare, iniziano una vita insieme. Anche nella vita insieme l'uomo e la donna oggi spesso sono molto paritari, perlomeno a un certo livello culturale. Chi arriva a casa prima mette solo la lavatrice, fa da mangiare, fa la spesa, c'è una grande intercambiabilità dei ruoli, per cui ci si fa l'idea di essere uguali, di non avere differenze. L'evidenza della differenza scoppia sulla prima maternità. Quando arriva il primo bambino, immediatamente l'uomo e la donna fanno l'esperienza della loro differenza e di quanto questa differenza sia profonda. Perché che cosa succede? Quando arriva un bambino, l'uomo e la donna, la mamma e il papà, entrano in relazione con la nuova creatura in un modo che è profondamente differente, ma non per motivi culturali o per motivi, come dire, organizzativi, ma per motivi antropologici. Quindi quello che io spesso vedo che cos'è? Mi arrivano a volte coppie che hanno appena avuto un bambino, che stanno litigando forsennatamente, tanto che tanti matrimoni o convivenze si rompono adesso molto spesso dopo la nascita del primo figlio, e trovo donne spesso molto scontente con il loro compagno, con il loro marito. Cosa è successo? Succede che la donna oggi non è preparata a capire che tipo di ingaggio sarà la maternità. Ci si prepara alla nascita di un figlio pensando che sia uno degli eventi da organizzare. Io sento queste giovani mamme, giovani ragazze raccontare come si organizzeranno. Riprenderò il lavoro dopo 3 mesi, dopo 4 mesi, porterò il bambino al nido, lo lascerò alla mia mamma, alla nonna, alla suocera. Sembra tutto ben organizzato. Poi nasce il bambino e la donna si accorge che succede qualche cosa che lei non si aspettava e si sente fregata. La piccola creatura che nasce è per una donna una rivoluzione copernicana nella sua vita, le cambia completamente l'ordine dei fattori, non riesce più a vivere le cose come le viveva prima, ma non essendo preparata a questo, la vive anche con una fregatura. No? Vive tutta questa esperienza non tanto nella sua enorme positività, che c'è. Io ho avuto 6 figli, vi posso dire che i figli sono tutti una grande positività, che ce la si può fare, che è molto bello. Però certo, ogni volta che arriva un figlio, tu senti che la tua vita in qualche modo si incastra di più. Quel figlio ti incastra per sempre, non te lo leverai mai più dai piedi, non perché andrà a vivere, ma perché nel tuo cuore lo spazio sarà sempre presente. Allora cosa succede? Lì la donna si arrabbia perché l'uomo non vive le cose nello stesso modo, perché anche il più bravo del papà, il più attento del papà,
nel momento in cui il bambino sa che il suo bambino verrà ben accudito, che c'è una brava babysitter, che mangerà, che dormirà, che sarà curato ed è sano, il papà va a lavorare e si dimentica del suo bambino. È normale che sia così, anzi devo dire, non è che è solo normale, è anche la risorsa del paterno, del maschile, che il papà possa dimenticarsi il suo bambino. Noi invece cosa facciamo? Noi ritorniamo a lavorare e come siamo arrivati al lavoro? Pensiamo al nostro bambino. A cosa fanno le altre persone che lo curano? Lo cureranno bene? Lo cureranno male? E va sempre male, perché se lo curano male noi stiamo male, ma se lo curano bene rischiano i nostri bambini di affezionarsi alle babysitter, alle maestre, più di quanto non si affezionino a noi, e pensiamo che perderemo il primo sorriso, che perderemo la prima pappa con cucchiaino. Non riusciamo a togliercelo dalla testa. Noi contemporaneamente pensiamo al lavoro e pensiamo al bambino. Questo però la donna oggi lo vive male, non è pronta a questo perché non riusciamo, non siamo abituate, non siamo ancora mature per vedere la grandissima opportunità che invece questo rappresenta, e ne viviamo invece il senso di fregatura, no? E questo è spesso, come dire, il motivo di lite dentro le coppie, quando a volte basterebbe poco per aiutare una donna in questi casi. Qui ci sono tanti uomini, qualche piccolo consiglio ve lo potrei dare. Io dico sempre ai giovani papà, lei non deve darsi da fare, perché cosa fanno gli uomini? Gli uomini sono solutori di problemi, no? Essendo solutori di problemi, giustamente, che è una cosa buona, se la donna dice non so come organizzarmi, si attivano per l'organizzazione, no? E propongono soluzioni. Ogni soluzione che viene proposta fa arrabbiare sempre di più, e questa è l'esperienza di tutti. Guardate che invece è molto semplice. Che cosa vuole? Il problema degli uomini è che quando pensano al maschile e non sanno che il pensiero femminile è diverso, perché oggi noi continuiamo ad essere differenti, ma non sappiamo più come funziona questa differenza, siamo ignoranti sulla differenza. Allora, il pensiero femminile è diverso. Quando una donna chiede consiglio, non vuole un consiglio. Quando una donna chiede aiuto, non vuole un aiuto. Cosa vuole una donna? Se voi lo sapete, funzionerà sempre meglio. Una donna vuole essere ascoltata. Cosa vuole una donna quando dice non so come organizzarmi col bambino? Vuole che il marito, il compagno la guardino con grande attenzione e dicono come pensavi di fare? E lei dirà, lo mando al nido appena compie 3 mesi. E lui, ottimo, bellissima soluzione. Il giorno dopo lei torna e dice, ci ho ripensato, senti, cosa dici se lo diamo alla mamma da tenere? Meglio di io. Allora, se voi fate così, ogni volta che noi vi poniamo un problema, funziona. Baita dica pros homens, não dê solução para ela. Il vero problema delle donne è che vogliono trovare da sole le proprie soluzioni. Che cos'è? Quindi io dico c'è questa differenza, no? C'è una differenza che è cruciale, emerge nel momento in cui nasce un figlio, lì la vediamo perché la sperimentiamo tutti questa differenza. Però se dovessimo dire in che cosa consiste la differenza cruciale tra maschile e femminile, no? Perché in fondo tante cose non sono differenti, ma ci sono alcune cose di fondo che sono differenti. L'ho osservata, l'ho studiata, l'ho anche letta, approfondita, no? Diverse letture. Per esempio c'è una scrittrice, una filosofa, Edith Stein, che negli anni 30 ha scritto delle cose molto belle, molto profonde sulla donna, anche se è un linguaggio che oggi forse ci farebbe un po' sorridere, ma nella sua sostanza è di una grande profondità. Cosa dice Edith Stein? Dice la differenza fondamentale tra l'uomo e la donna è questa, ed è emersa in tutti i discorsi che ho sentito finora. L'uomo è orientato alle cose. Invece l'orientamento fondamentale della donna è l'orientamento alla persona. Quindi la donna spontaneamente si muove, è interessata, si attiva in relazione all'umano, alla persona, non alla cosa. E questo vuol dire che per una donna anche la cosa ha interesse, ogni cosa ha interesse, in quanto ogni cosa serve a una persona. Questa è una differenza fondamentale. Noi siamo orientati all'umano, alla persona. Lo vediamo in questo che vi ho detto, ma lo vediamo anche in altre. Pensiamo anche a cose molto semplici, molto stupide, no? Pensate soltanto a una delle cose classiche, che è il modo come un uomo e una donna curano o non curano la propria automobile, no? Per l'uomo l'automobile è una cosa che ha un suo valore in quanto oggetto, lo
vuole fatto in un certo modo, lo vuole bello, lo vuole curato, eccetera. Che cos'è per noi la macchina? La macchina è un mezzo di trasporto che ci serve per portare i nostri bambini, le nostre amiche, le merende, no? Per cui la nostra macchina è sempre in disordine, ma non è in disordine perché, come dicono gli uomini, noi siamo disordinate, è in disordine perché la macchina in quanto tale non ci interessa. Cosa ci interessa? È una cosa utile in funzione di una persona, in funzione delle persone. Questa cosa ha delle ricadute enormi da tanti punti di vista. Questa modalità differente, che è una grande ricchezza, ci rende molto concrete perché per noi è la vita ciò che conta, è la vita il motore delle cose. Per cui una donna legge diversamente tempi, modi, situazioni per via di questo suo orientamento di fondo, quando è in grado di seguirlo, quando lo percepisce dentro di sé, quando non lo nega. Per esempio, la donna legge in maniera diversa dell'uomo il tempo. Noi si sentiva parlare prima del tempo, per noi il tempo non è il tempo dell'orologio, per noi il tempo è il tempo delle persone. Per cui spesso siamo in ritardo, non siamo puntuali, ma perché dobbiamo dedicare il tempo alla persona secondo quanto lo richiede, no? Oppure per noi la legge è per l'uomo, non è l'uomo per la legge. Cioè noi, tutte le cose per le donne sono orientate all'uomo. Il tempo è per l'uomo e non viceversa, la legge è per l'uomo e non viceversa. Un altro studioso, Lacan, uno psicanalista del secolo scorso, diceva che la donna non è mai tutta nella legge, no? Ed effettivamente la donna vive la legge diversamente dall'uomo, perché ha sempre in mente la persona alla quale la norma, la regola, la legge è rivolta. Vedete quante differenze? Noi siamo diverse per esempio anche nel modo di pensare. Il nostro pensiero è diverso dal pensiero maschile, è un pensiero più circolare, è un pensiero che va meno dritto sull'obiettivo, è un pensiero che riflette a cerchi concentrici, è un pensiero che viene da dire gestativo, gestazionale, ci deve crescere dentro finché è maturo e allora nasce. No? Io ho scritto dei libri e ogni volta che devo scrivere un libro io funziono così, giro un quadernetto dentro la mia borsa e c'è un'idea qualsiasi che mi ha colpito, ogni tanto mi fermo perché mi viene un pensiero che lo metto lì, e poi lo metto lì, e poi lo metto lì, finché a un certo punto è come se girando intorno alle cose la creatura si fosse quasi formata e quando è pronta la facciamo nascere, no? E poi la mandiamo nel mondo. Abbiamo bisogno di questa circolarità che è nel nostro pensiero. Quindi io credo che questa differenza tra l'uomo e la donna sia qualcosa di sostanziale che ha un grandissimo valore. Qual è il problema? Il problema è che noi viviamo in un mondo che non ci aiuta né a conoscere né a valorizzare questo aspetto di noi. Allora, forse la sfida è proprio quella di ritrovarlo, perché ritrovare questo modo di pensare potrebbe rappresentare una grande rivoluzione dal basso del mondo femminile, aiutato naturalmente da leggi che ci aiutano sulle pari opportunità, tutto quello che serve, ma siamo noi le prime a dover cambiare, perché finché le donne stanno nel mondo al modo degli uomini, non possono dare il proprio specifico dono al mondo. E credo anche che vale la pena per ricordare una cosa che diceva sempre Lacan. Lacan diceva: le donne si contano una per una. Questo è molto bello, nel senso che le donne sono ciascuna a suo modo un prototipo, nessuna di noi è uguale all'altra. Quindi io credo che la vera libertà delle donne non sia quella di omologarsi al progetto femminile, tutte devono lavorare, tutte devono stare a casa, tutte devono fare il part-time. Ciascuna deve costruire il proprio progetto intorno a sé, come un vestito. Non c'è un vestito che va bene a tutte, noi dobbiamo costruire ciascuna il nostro vestito, sentendoci, direi, autorizzate a farlo, perché il vero problema oggi non è che noi non desideriamo fare ciascuno il nostro progetto, è che siamo in un mondo che non ci fa sentire autorizzate a farlo. Il mondo ci fa sentire sempre insufficienti, noi corriamo più di tutti, perché tutte noi corriamo più degli uomini, tutte noi facciamo tante cose, vogliamo coprire tutti i compiti, ci sentiamo sempre inadempienti e non ci sentiamo autorizzate a costruirci un vestito sulla nostra misura. Io credo che se ci fosse questa capacità da parte nostra di prendere il coraggio di guardare al nostro femminile, di approfondirlo, di farci la pace, di andarci d'accordo, noi diventeremo anche delle migliori compagne degli uomini, perché oggi una delle cose che più mi addolora è vedere come le donne spesso sono cattive con gli uomini. La donna che spontaneamente è orientata alla persona dentro di sé
il risultato oggi il nostro tipo di mondo spesso estremamente poco accogliente e capace di amore, vicinanza, affetto, perdono per l'uomo che spesso le sta vicino. Allora io credo che ci voglia il coraggio di ritrovare questa nostra capacità. Grazie. Muito bem. Aqui, esse vídeo, eu peço que não se frustrem aqueles que não captaram a legenda. O italiano é um idioma maravilhoso, mas nem todos dominam, né? Está disponível com o Daniel. Foi uma tradução que nós fizemos, em Fortaleza especialmente, sobre esse vídeo. Ele tem um conteúdo muito grande, acho que vale a pena explorar. Mas em resumo aqui, eu acho que algumas coisas que nós podemos ter aí, né? A mulher, permitir, nós maridos, né? Vamos permitir que as nossas mulheres possam adequar o seu vestido, né? Moldar o seu vestido ao modo dela, né? Em função das diferenças que nós homens temos em relação às mulheres. Esse pensamento da mulher em círculo é fantástico. Eu, como engenheiro, tenho uma dificuldade muito grande. Estou tratando aqui de questões humanas e antropológicas, mas tudo colocamos no gráfico. Então, esse pensamento circular da mulher, ela dá as voltas e contorna, né? E quantas experiências não vivemos com essa, né? Outro dia eu entrava no elevador e falei assim, puxa vida, será que eu peguei a chave da casa que nós estamos indo? E ela colocou outros 4 assuntos. Acho que eu deixei o fogo ligado. Aquele freezer não está legal. O seu primo ligou e só não respondeu a minha pergunta, né? Então, é a forma como a mulher se comunica muito mais dinamicamente e amplamente como nós, que é essa forma circular. E nós temos que estar atentos nesse aspecto. Essa diferença é crucial entre nós, né? E o outro é o homem, como é que ele se comunica e vê as coisas, né? O homem é muito visual nas coisas, né? O carro tem que estar limpinho, o pneu está calibrado, o tanque está cheio, será que eu troquei o óleo, né? São essas as preocupações. A mulher não está nem aí com isso, né, gente? Ela está, o negócio dela, o visual dela, a comunicação dela é pessoas. Ela está preocupada com a amiga que ela vai se encontrar amanhã, com o filho que vai ter que levar na escola. O carro é um meio para fazer e realizar todas essas coisas. Então, vamos estar atentos com isso. Agora, uma dica fundamental a nós homens também aqui, que eu acho que é importante e muito antropológico, de raiz, né? A mulher, ela gestacionou aquele filho por 270 dias. A nossa participação foi de alguns segundos ali naquela concepção, né? 270, então a ligação dela com o filho é muito forte. Nós homens, muitas vezes até pelo nosso ambiente de vida e profissional, não nos damos conta disso. Ela tem essa prioridade, essa ligação muito forte. Por isso que as mulheres sofrem muito mais quando o filho é adolescente e vai agora sair para fazer um cursinho, vai fazer a universidade, né? Vai sofrer bastante os dois, mas ela muito mais. Nós estamos numa desvantagem incrível no equilíbrio afetivo, né? A Márcia perguntava sobre brincadeiras aí para a Alexia, né? Então, nós homens temos que estar participando da vida dos filhos, fazendo brincadeiras com os meninos, brincadeiras dos meninos. Naturalmente, as meninas adoram o pai, né? E normalmente as meninas, elas pretendem um dia se casar com alguém parecido com aquele pai, se nós promovemos bem esse equilíbrio afetivo. Então nós temos uma desvantagem enorme nesse aspecto. Nós vamos falar mais para frente disso, mas cuidemos desse desequilíbrio, dando tempo à família e aos filhos, né? Muito bem, dando sequência aqui, eu comentei com vocês que a gente abordaria alguns temas. Entender o alcance do compromisso matrimonial, melhorar o diálogo do casal, a conversa sobre a harmonia sexual, a integração da vida profissional e familiar e melhorar a convivência familiar. O compromisso matrimonial, né? É uma das coisas que é muito interessante, seja para casal novo ou casal velho. Vale a pena o casal, individualmente, o cônjuge, pensar no seguinte: por que eu escolhi ela? Por que ela me escolheu? Por que nos casamos, né? Por que nós nos escolhemos? Tinha algum motivo muito relevante nessa escolha, né? Então, a aliança matrimonial passa muito por isso. Isso tem que ser valorizado a vida toda, né? Nós temos que estar muito atentos a isso, né? Nós escolhemos por algum motivo. Foi a beleza?
Não era filha de pais ricos, talvez eu tivesse uma boa oportunidade, já não era uma boa escolha, um motivo. Né? Seria interessante, se conjugasse com outros, até seria bom, mas não por aí. Né? Ah, não, foi pelo seu jeito, a sua forma de ser, o seu equilíbrio em viver e analisar as coisas. A preocupação dele em sempre estar dando conta de suas responsabilidades, o incentivo aos estudos, isso para a nossa família vai ser muito bom. Enfim, tem diversos motivos pelos quais nós escolhemos ela. Tem às vezes até um cupido. Desculpe a confidência, foi meu caso. Um amigo médico da Santa Casa, São Paulo, eu estou vendo que você está gostando dessa menina, você vai pedir namoro para ela. Falei, eu acho que não é para mim. Chegou no carnaval, lá no encontro, lá chegou para mim e falou assim, pede namoro para ela. Eu fui lá e pedi. Era um amigo muito confidente, muito próximo, fui lá e pedi, e é essa aqui, e deu certo. Né? E eu já tinha, aí namoramos, né? Aí nós fomos nos conhecer, antes de casar. Né? Outra coisa que é muito relevante na vida matrimonial, quando a gente está meio capenga, né? Essas rotinas, o trabalho, as questões, os problemas que surgem, como a gente vai perdendo um pouquinho esse laço, né? Vamos recordar um pouquinho as coisas boas que nos trouxeram até aqui. Né? Existe família perfeita? Existe família perfeita que é do IBF? Não existe porcaria nenhuma, né? Não existe isso. As famílias são únicas e diferentes. E as soluções são próprias daquela família em função de uma boa formação. Então eu já fico muito admirado aqui, né, Daniel, com esse público aqui se aproximando no horário do almoço e a gente aqui reunido por uma intenção tão nobre que é melhorar nossa formação em termos de família, né? Quantos estão preocupados com a vida executiva, o trabalho, crescer, ser promovido, empreender mais, e deixa a família Gente, nós temos espaço. Para isso, nas nossas famílias, nós não estamos, né? Às vezes um irmão, um empresário. A família, me desculpe, foi para o ralo, se perdeu, porque as questões que priorizaram não foram as melhores, né? Então, essa questão do equilíbrio e atenção à família é muito importante. Bom, nós vamos entrar na questão da comunicação. Começa por aqui, né? É um desafio meu e de cada um que está aqui nessa sala. É um desafio enorme. Os smartphones veio para nos tomar. Ele domina a gente em todas as questões. São os grupos, são as comunicações, são os bancos, é uma coisa de louco. E aí as grandes reuniões familiares acabam acontecendo com essa aí, né? Então nós temos que evitar exatamente essa cena. Né? Bom, a comunicação. O que é comunicar, né? Normalmente a comunicação ela é abrangente, né? Vocês veem que eu estou caminhando na sala aqui, é uma maneira de ser, talvez, eu não consigo ficar no púlpito quietinho, até fico se o Daniel obrigar, mas eu vou sofrer, né? Então, a gente se comunica visualmente, a gente sente os semblantes, os olhares, e a primeira comunicação é essa, corporal, visual, né? E a mulher se comunica de uma maneira e o homem de outra, como nós vimos aí. Então, normalmente nós estamos transmitindo um código comum entre o emissor e o receptor. E aí está havendo uma união. Né? Posso estar olhando para o senhor e ele fala assim, o senhor deve ser avô, eu também sou avô, como é bom ser avô. Né? Nós estamos nos comunicando e estamos numa união de pensamento. Né? Então, essa é uma questão fundamental e fundamento da comunicação. A administração do pensamento, né? Isso já na vida conjugal. O que acontece aí? Na administração do pensamento, o que nós estamos configurando são as expectativas que cada um tem. Né? É essa questão da comunicação que nós devemos fazer. Administrar bem o nosso pensamento. Eu tenho uma expectativa sobre aquele filho ou sobre ela, para hoje, para agora. Né? Eu planejei essa expectativa, eu administrei isso de tal maneira que eu comunique essa expectativa da maneira correta. Né? Então, é muito importante que a gente troque ideias, o casal, sobre as nossas expectativas. Né? Falávamos aqui anteriormente, né? A gente não conhece um ao outro, não sabe o que o outro vai fazer, o que faz. Né? Aliás, temos dificuldade até de nos conhecer nós mesmos, é normal. Por isso que nós buscamos formação, buscamos vida espiritual, buscamos uma direção para a nossa vida a partir de experiências
de um casal ou de um amigo que pode me ajudar, é uma boa referência, mas isso é muito importante, a gente administrar essas expectativas, né? Depois a gente vem para a questão dessas expectativas, como é que elas devem ser comunicadas. Normalmente eu estou com uma expectativa que não é muito aderente, ela tem barreiras para aquela expectativa, né? Então, como é que eu tenho que fazer? Vamos fazer de maneira positiva, né? Sempre buscar fortalecer os laços positivos que levem àquela expectativa, né? Mais para frente nós voltamos nisso em exemplos mais concretos para a gente ter isso. O carinho e afeto superam todas as diferenças, né? A questão da vida familiar, né? Lares luminosos e alegres, né? Nós falamos aqui em alegria, qualquer ambiente onde está sisudo, existem, sim, contrariedades, preocupações, contas para pagar, uma doença preocupando, um filho demandando um pouco mais de exigência, sim, nós vamos fazer isso com alegria, aquilo que nós vimos. Família perfeita não existe, mas se a gente buscar fazer isso com leveza, com propósito, tudo facilita, né? Então, lares luminosos e alegres é uma recomendação que se faça e tem tanta literatura aí para a gente usar para fortalecer esses laços e essas questões familiares, porque é ali que a gente cria os vínculos familiares. É o vínculo com o filho mais velho, é o vínculo com o filho mais novo, as particularidades, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Eu não posso perder o raciocínio em algumas coisas que eu tenho que demandar para vocês. Foi falado aqui sobre a linguagem, o guia prático da caracterologia, né? Essa coisa do temperamento, né? Uma referência que eu tenho aqui é uma publicação de José Bochara, está aqui para quem quiser anotar, é um guia prático para nós mesmos, conhecer-se, fazer a outra se conhecer e conhecer os filhos e lidar de forma concreta e bem cuidada das diferenças de temperamento entre todos os componentes da família. Esse guia é muito interessante porque ele tem 8 espectros, né, além dos 4 que foi citado pela Alexa, né? É Guia Prático da Caracterologia de José Bochara. Vou bater a foto e mando. Daniel. E o próprio filme também, eu quero que o Daniel deixe disponível para vocês, porque vale a pena você pegar bem o conteúdo desse podcast, né? Bom, atribuir ao outro sempre os aspectos positivos, né? Puxa vida, quando os aspectos negativos estão superando os aspectos positivos em relação ao outro, é normalmente onde está ocorrendo a separação, né? Então nós temos que olhar muito isso, né? O que a sociedade está preconizando hoje sobre o matrimônio, sobre a união, sobre o casamento, sobre a família, né? Temos que cuidar disso. Essa estatística aí que veio agora da Folha do Estadão, do IBGE, do último ano, chama muita atenção, né? As famílias estão... Existe um sistema, existe uma influência negativa sobre a família que causa ou as separações ou esse efeito que nós temos, do medo de assumir um compromisso tão maravilhoso que é a vida conjugal, a vida matrimonial, né? 37,9% dos casamentos são religiosos apenas no Brasil, 37,9%. 39% das uniões já são só casamento, provavelmente é união civil ou só simplesmente se juntaram, né? Não estão assumindo um compromisso de pai e mãe que querem... 50% das uniões estão sendo separações. Mais de 50% da... Dois casamentos, seja união civil ou casamento com sacramento, uma se desfaz. E nós vamos falar sobre isso, porque a união conjugal, ela pressupõe realmente esforços, né? Tem um propósito muito maior do que esse, né? Por isso que nós precisamos cuidar disso. Deixa eu pegar aqui. Os erros de comunicação. Generalização. É um erro que a gente comete, né? Primeiro, eu vou colocar uma coisa aqui. Toda família tem uma linguagem própria, não tem? Tem uma linguagem própria, tem um verdadeiro dialeto, né? Tem umas famílias que falam mais palavrão dentro de casa, não recomendo. Tem umas famílias que têm mais xingamentos, disciplina.
tem umas famílias que usam termos muito específicos, tem família que rotula um componente da família. Ah, já vem o feinho lá com seus problemas, não sabe nem pôr o calção, né? E fica o feinho, feinho, feinho. Essas rotulações são negativas, né? Então a gente tomar cuidado com esse aspecto, com o dialeto. Por que se na empresa ou aqui nós estamos com uma linguagem adequada, profissional, ponderada, refletida, né, filtrada, nós não podemos fazer a mesma coisa em casa? Vai denotar respeito, vai demonstrar afeto, carinho, a vida vai ficar melhor. Vale a pena fazer esse exercício dentro de casa, né? O negativismo, né, já falamos sobre isso, é levar tudo pelo lado negativista, no sentido de que eu vou enfatizar o que é ruim, né? A partir do momento que o negativo for maior que o positivo, a coisa começa a complicar. Então, vale a pena explorar, antes de mais nada, os pontos positivos. Evidentemente, todos nós, individualmente, temos defeitos, virtudes, e precisamos trabalhar isso. E trabalhar um defeito, eu acostumar a pôr a roupa suja dentro do cesto de roupa suja e não obedecer essa ordem interna, pode ser um motivo de problema. Eu vou dar um exemplo aqui real, né, de um grande diretor orientando alguém importante, e esse alguém importante pediu lá: o que o senhor acha que eu posso fazer para me melhorar como indivíduo? Esse diretor virou para ele e falou assim: a primeira coisa que você devia fazer é eliminar o seu chulé. Imagina a cara do freguês, mordeu os beiços, ficou numa situação de terror, largou, ficou anos sem procurar esse diretor. Depois de alguns anos procurou o diretor e falou assim: muito obrigado, a sua instrução estava correta, eu ia destruir minha relação matrimonial se eu não cuidasse daquele chulé. Você veja que coisa mais concreta, absurda, mas que existe entre nós. Nós temos vícios, defeitos que é difícil reverter se nós não tivermos a vontade e o propósito, né? O passado no sentido de a gente capitalizar, né? Essa linguagem de empresa já, né? Aproveitar aquilo de bom que nós construímos, aquela passagem boa, isso constrói muito a relação, né? A gente falava de recordações, então olhar para isso com atenção. O absolutismo, né? O absolutismo é aquilo que você define como uma coisa permanente. Por exemplo, você nunca foi capaz de fazer isso aqui em casa, né? Isso é um absolutismo perigoso, que maximiza aspectos negativos, né? Vamos falar primeiro: olha, gostei, eu vi que você agora me ajudou a arrumar a cozinha. Aliás, um brinde para a esposa e mulher é arrumar a sua cozinha, ela vai ficar tão feliz, né? Dependendo da situação e circunstância. E é um trabalho que podemos fazer com humildade, sem constrangimento, né? Agora, não pode fazer como um amigo meu. Eu tenho um amigo meu que ele vem à mente toda vez. Ele falou assim: ah, legal, você gosta de arrumar a louça, né? Sabe o que eu fiz? Ela estava com aquelas porcelanas que ela comprou de Portugal, não sei, quebrei a xícara a hora que fui lavar. Nunca mais me pediu para eu lavar. Pelo amor de Deus. Aí é jogar ao contrário, né? É jogar ao contrário. Tomar cuidado com isso, né? Embora divertido, não convém, né? A maximização ou minimização, né? É quando a gente maximiza uma coisa ruim, um defeito, e quando a gente minimiza aquilo que é bom, né? Ou aquilo que é importante, de repente. Então, tem muitas situações e questões nesse sentido. O filtro mental é eu estar aqui conversando com a família, com o filho, com a esposa, e fazendo uma adequação àquilo que eu quero colocar. Pensar, tudo bem, se for positivo, mas muitas vezes a gente pode estar mascarando aquilo que deva ser tratado, né? Olho no olho, que a gente deva enfrentar e resolver, né? Bom, ainda sobre a comunicação, melhorar o diálogo do casal, né? Às vezes é isso, do corporal, um olhar, uma piscada, um olhar torto, ou um sorriso, né? Tudo isso vai facilitar a vida em casa. Mas a gente comunica no diálogo, né? Então, quando eu cheguei em casa e falei: puxa, o arroz queimou de novo o arroz, o que aconteceu? Né? Isso aí para ela, comunicando em círculo, como nós vimos, eu não te amo, a tradução. Então a gente tem que tomar cuidado com essas correções, né? Estou dando a dica aqui para os homens, e vale para elas também, né? Para nos ajudar a levantar a bandeira, né? As formas de comunicação
o seu modo próprio de expressar. Isso foi falado muito ali pela Mariolina, né? Naquele vídeo. Eu acho que são coisas importantes no sentido de que a gente tem que respeitar a forma com que a pessoa se comunica, né? E nós vamos também para frente e aparecer situações desse tipo. A linguagem do amor, né? A linguagem do amor também tem uma publicação aqui, está anotada para vocês pegarem depois, de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. É muito importante a gente conhecer a nossa linguagem de amor, ela conhecer a linguagem de amor dela, né? Que isso vai trazer conhecimento, preparo para ver como lidar com essas características, né? Quais são? Afirmação. Tem pessoas que precisam de afirmação. Está sendo aprovado. Pô, aquela que você fez foi legal. É isso mesmo, você é assim e você concretizou. Você está levantando essa situação para ele, né? O tempo de qualidade, para uns é o tempo de qualidade. Para uns é importante, é o tempo qualificado. Nós vamos ao cinema, nós vamos àquele teatro, nós vamos naquela apresentação da orquestra sinfônica que você gosta muito, é um tempo de qualidade. Nós vamos fazer um piquenique, vou fazer uma trilha com os filhos, eu vou fazer hoje a academia com meu filho, vou bater tênis com ele na quadra. É um tempo de qualidade que vale a pena, né? Mas veja só, na vida matrimonial a gente quebra esses protocolos. Isso serve para você, não é solução para mim, e é verdade. Às vezes a gente está sendo demandado por quantidade de dedicação e de tempo, né? Só de estar juntos, fazendo o que tem que fazer naquele cotidiano, já é gostoso, já fortalece os vínculos, fortalece a dedicação de um ao outro, né? Então, tomar cuidado com essa afirmação em si. O toque físico, né? Tem uns que precisam ser tocados, tem uns que se comunicam pelo toque, tem uns que respondem pelo toque, né? Então, estou imaginando aqui que vocês já estão fazendo cada um o exercício de onde se comunica e onde ela se comunica, né? E a outra, os atos de serviço, a quarta delas, né? Os atos de serviço, pessoas que gostam particularmente de servir. Fantástico, né? Tivemos exemplo essa semana, camarada com churrasco, que fez o prato de cada um, que enquanto nós paletrávamos e conversávamos sobre uma formação, ele cuidava dos detalhes de servir cada um, né? O Alan também estava lá conosco. Então, isso não sei se é a linguagem dominante dele, mas ele deu um exemplo para nós, né, de serviço. Presentes. Quem não gosta de presente, mas enfim, às vezes um bombonzinho, às vezes é aquele drops do Cora. Poucos aqui sabem o que é isso, né? Que ela gostava, mas que vale a pena, um presentinho que faz lembrar, faz agradar, constrói um ambiente gostoso dentro da relação conjugal, né? A negligência. A negligência turva qualquer possibilidade de felicidade, né? Porque ela se fecha, né? Como nós vimos aí nas informações anteriores, nas palestras dadas, né? A negligência no sentido, não vou me meter nisso, é muito para minha cabeça e tal. Não vou, me cerco. E assim a gente estuda casos e casos nessa área que, para casamentos avançados, inclusive, é perigoso. Já passei por tanta coisa, não vou me meter nisso. Deixa ela falando isso, é uma coisa que ela acha que é assim, sempre acreditou nisso, deixa. Não, gente, é para sair do quarto de trabalho, ir lá na sala, se juntar a ela e dialogar um pouco sobre isso. Sempre cuidando dos aspectos positivos disso. O silêncio nós falamos, né? Que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Silenciar pode ter o tom de negligência, não querer falar sobre. E como pode ser uma pausa para nós dois, o silêncio, né? Tem mais 2 referências bibliográficas ali sobre esse tema. Aí nós passamos sobre a questão da hierarquia, né? Dentro de uma família, né? Todas as coisas têm hierarquia, né? Para nós vimos aqui, nós respeitamos uma série de hierarquias aqui hoje, né? Então, tudo na vida tem hierarquia. E assim é na família, né? Então, aí entra a questão da unidade e consenso, né? A unidade do casal, né? Por isso que, para as mães é mais difícil entender isso, não é o filho que é o mais prioritário, é o marido que é mais prioritário, né? E marido, não é a filha que é mais prioritária, é a esposa que é mais prioritária, né? Então,
ter essa ordem de grandeza na nossa vida resolve muito. Vou dar um exemplo prático aqui. Aquele filho que está lá adolescente, 17 anos, aprendeu a dirigir, o pai não vai dar o carro enquanto não tiver habilitação. É uma doutrina do pai, é uma formação, e o pai estabeleceu essa ordem interna. Aí o pai não dá, mas o pai saiu e a mãe está aqui. Mãe, você não deixava dar uma voltinha só no quarteirão? O pai não deixa, queria dar uma experimentada, né? E a mãe fala, não, de jeito nenhum. Falou, ô mãe, você fala igual o pai. Ótimo, esse casal está com unidade. O pai e a mãe combinaram as regras, né? Eles estão conversando, né? Vamos imaginar uma família numerosa, tem 5, 6 filhos, 8 filhos. Assim, puxa vida, como é que eu vou tratar a individualidade, linguagem do amor com todos esses filhos? Quando é que eu vou tratar minha esposa? Eu chego em casa, tudo bem, faz parte do jogo, mas tem que ter a hierarquia. Então eu tenho um exemplo de um casal amigo que tem 8 filhos lá em São Paulo, muito interessante, porque ele falava, quarta-feira é o dia que eu saio com a minha esposa, eu vou comer uma pizza, vou tomar um vinho, é um dia... E aí o mais velho cuida do outro, mas não sei o quê, tem todo um esquema planejado e um labor dividido dentro de casa relativo àquela definição. E bacana, porque os filhos, depois de um tempo, já sabem, os pais estão saindo para namorar e para falar de nós. Alguma coisa boa vem depois da saída deles. Então é muito legal essa questão da gente cuidar disso aí, né? A gente é cheio de acordos, né? Os acordos são tratados como um contrato. Não devem ser tratados como um contrato. A gente muda todo dia. Quem tem mais anos de idade que sabe. O corpo muda, o apetite muda, todos os apetites mudam. As coisas vão mudando, né? Então nós vamos nos adequando. Então é muito importante não tratar aquilo que a gente fechou comunidade dentro da nossa casa, como é que nós vamos atuar, como sendo o supra-suma, o absoluto, como nós falamos, né? Muda. Amanhã não vai ser o vinho, vai ser a cerveja, o que for, a gente vai mudar da melhor forma, dialogando, né? Então, a vida conjugal é uma vida de acordos contínuos, né? Então, vale a pena ter esse plano de vida nesse sentido, né? As decisões conjuntas ficam muito fortalecidas nesse sentido, né? E autonomia na individualidade, né? Autonomia na individualidade. As mulheres têm a sua amiga. Que bom que ela tem a sua amiga. A amiga é boa. Deixa ela tomar um cafezinho com a amiga terça-feira à tarde, ali no mall. É bom para ela, a amiga dela vai distrair. Não, ela quer ir na academia com aquela amiga. Deixa. Isso é bom na família. Assim como ela deixa você tomar uma... Aliás, hoje era dia de estar no clube jogando bola e tomando uma cervejinha. Vocês são homens, estão aqui, né? Principalmente. Então é muito fantástico isso. Autonomia na individualidade. O que eu incentivo ele a ter isso também como vida própria, porque são necessidades, né, que precisam ser conciliadas, né? Quem protagoniza, né? Eu gosto dos dois instrumentos, piano e violino. Sou fã. Tenho uma mãe professora de piano, eu adoro ouvir, não sei tocar nada, mas eu só ficava jogando bola e ela não me obrigou a estudar. Mas enfim, o piano e o violino, tem hora que o piano vai dar o toque da música e tem hora que o violino vai dar o toque da música. Isso é a vida conjugal. Aqueles assuntos têm melhor abordagem por ele, aquele outro tem por ela. Então deixa que cada um conduza, né? Então dá essa autonomia e cria esse equilíbrio, né? É aí que tem esse jogo da unidade e autonomia. Unidade e autonomia. Tem coisas que a unidade mesmo forte não pode ter autonomia. São valores fundamentais que a gente não vai ceder, né? Eu não vou permitir que, se eu posso, eu não vou permitir que ele vá com aquele amigo que eu sei que só tem prejudicado o comportamento dele e a vida dele. Eu vou criar uma expectativa. Vou positivamente conversar e dialogar com ele para tentar ajudá-lo, né? Acho que um ajuda o outro nessa hora, né? Sexualidade, isso não tem idade, hein, gente? Sexualidade do matrimônio faz sentido. Nós temos que cuidar disso, né? Não que a gente necessariamente vai ter que marcar horário, cada um é cada um, mas precisa isso ser colocado, precisa ser cuidado, né? E essa expressão é muito importante. Aí nós vamos falar um pouquinho mais.
a conversa sobre essa harmonia. Às vezes tem alguma limitação física que está impedindo naquele momento, às vezes mudou alguma coisa que não é como antes. Nós vamos dialogar. Se nós precisamos dialogar sobre a anatomia, se nós precisamos dialogar sobre o comportamento, nós vamos dialogar. E precisa ter ambiente para isso, né? Eu conheço uma amiga, moderadora de caso, que acho fantástico a colocação dela. O homem é on-off. É muito rápido, nós estamos falando ali, né? Ele é on-off, ele está pronto para tudo, né? Assim são os homens, normalmente, né? E as mulheres são todas melindrosas, cognitivas, têm a sua velocidade própria, né? Ali a gente até chama. Ela tem a sua curva suave, ela quer uma experiência unificada, é físico, emocional e cognitiva, né? Essa moderadora colocava o seguinte: mulher é que nem lenha no fogão, ela precisa ser acendida, formada a primeira brasa, ventilada, né? Precisamos cuidar disso, nós somos diferentes, senão nós estamos sendo simplesmente egoístas do lado masculino, né? Então a sexualidade passa por isso e é importante que a gente conheça e que passa conhecimento desse tipo para os nossos amigos também, muito fielmente nesse caso, né? Onde há confidência. A doação total, né? Porque ela define a pessoa, a liberdade, a intimidade e a capacidade de amar, né? Então esse é o tópico sobre sexualidade. Isso tem muita coisa por trás, estudo. Eu estou trazendo aqui um apanhado para vocês apenas, né? Vida profissional e vida familiar. Essa integração da vida familiar é a mesma coisa que unidade de vida, né? Até acho que tem uma frase ali, a terceira ali, onde está o nosso verdadeiro trabalho, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, né? Hoje tem as duas situações, porque a mulher se inseriu no mercado de trabalho, né? E que bacana que a mulher se inseriu no mercado de trabalho. Como foi dito aqui, a mulher olha horizontal, ela não olha com hierarquia, ela olha com abertura, né? Ela cria um ambiente muito bom no trabalho. Eu tive gestoras, líderes femininas, que fantástico, eu ficava fã realmente e acabava contratando mulheres, porque era gostoso trabalhar com elas, enquanto eu estava no mundo corporativo, né? Elas davam muito resultado e equilíbrio na equipe, né? O homem já tem essa coisa do fechado, hierárquico, minha ordem tem que ser respeitada, já tem essa dificuldade, né? Então as mulheres se inseriram no mercado de trabalho. E onde está o verdadeiro trabalho, né? O homem chega em casa, chega lá, pé no puff, né? Como diz o freguês, agora é meu tempo, pega o controle remoto, senta no sofá, minha cerveja, minha revista e deixa de lado tantas coisas importantes. Aí vem o desafio, né? Desafio até em relação à preguiça, né? É ali que começa o verdadeiro trabalho. É na família. Eu vou rolar no tapete com o meu de 2 anos. Eu vou participar da minha família. Eu vou participar do labor. Eu vou arrumar a mesa do jantar hoje. Vamos todos jantar juntos. Nossa, refeição, né? Falar de refeição, desculpe aqui, eu vou jogar ao lado cristão, né? Os melhores momentos de Cristo sempre ele estava em refeição, sempre em conjunto. Bodas de Caná, né? Como eles dançam maravilhosamente bem lá, depois do milagre do vinho, né? Jesus sempre celebrava com os amigos e com a família os ambientes de refeição, né? Um ambiente sagrado que a gente tem que cuidar realmente. Lar, o ninho de amor. É ali no lar, né? Seja a casa alugada ou própria, é ali que constituímos o nosso lar. Ali que nós colocamos as nossas enfermidades, as nossas angústias, a nossa liberdade, as nossas dificuldades. Ali que nós dialogamos muito francamente e abertamente na relação conjugal, né? Então, a gente cultivar isso e dar isso aos filhos também, né? As nossas atitudes, fala-se que se educa muito pelas formações, pelas obrigações que a gente põe aos filhos, né? Para ajudá-los. Mas, na verdade, o nosso exemplo é muito válido, né? E que a gente seja um bom exemplo, né? Porque vocês vão ver aí na educação de filhos, por exemplo, que, né, foi falado aqui, na infância dos nossos pais. E sabe até quando? 3 aninhos. Por isso que tem um dos cursos PP, Primeiros Passos, que é amor matrimonial de pais educando filhos até 3 anos de idade. Porque é ali que a gente forma a personalidade da criança, né? Os hábitos são estudados, como é que a gente vai formando desde pequenininho o labor, o espírito de serviço,
todos participando na casa, todos tendo um papel na casa. Não tem ninguém aqui, café com leite, como dizia, né, que não vai fazer nada, né? Todos têm uma certa obrigação, dentro do limite e adequação de cada um. É bem verdade, né? Então, o lar como ninho do amor tem um amplo campo para a gente explorar aí. A unidade de vida, né? A unidade de vida no sentido de que somos um só. Ah, mas João é um bom profissional, excelente, o cara bate todas as metas, recordes dentro da empresa, mas é um péssimo pai. Olha o que ele fez com aquela mulher, com o filho, olha o que ele está fazendo. Não existe isso. Não existe isso. Isso aí vai emergir, qualquer hora vai boiar e vai transbordar, né? Então, a unidade de vida nesse sentido, seja trabalho e família, seja vida espiritual e vida real, humana, compatível com as formações que a gente recebe, é fundamental, né? Harmonia familiar, já vamos caminhando por fim, viu, Daniel? Harmonia familiar no sentido de o nosso esforço em melhorar a convivência familiar. Saber que nós temos um desconhecido pela frente. Mesmo hoje, todos aqui, com a idade que estão, tem um desconhecido. Não sabemos o que vamos passar pela frente. Programamos, nos organizamos, acertamos, erramos, tivemos contratempos, tivemos um problema de saúde, tivemos um problema econômico, tivemos um problema com um filho que não está se adequando bem nas escolhas que está fazendo. Isso é família real, isso é vida real. Então nós temos que estudar o caso, né? E tem um desconhecido, O importante é que nós não vamos ficar apáticos a esse desconhecido, nós vamos sempre estar olhando, né? Especialista no outro, essa coisa de não conhece o outro, não vale numa boa relação matrimonial. A gente quer o bem do outro. Se a gente quer o bem do outro, nós temos que observá-lo. Ali é dito, olhá-lo, ver o que ele gosta, ver o que eu posso ajudá-los, né? Permitir que ele faça aquela pós-graduação, permitir que ele faça aquele esporte que ele está querendo e eu estava impedindo, né? Deixar ele se desenvolver, ficar feliz com o desenvolvimento do outro. Tomar um cuidado agora a geração, falamos da harmonia trabalho e família, né? As mulheres inseridas, né? Não criar uma competição. Ah, mas você já fez o MBA, agora é minha vez. Tudo bem, é uma expectativa, pode ser conversado, mas tem que ver quem que vai acelerar mais, quem vai acelerar menos. São os acordos, né? Que vão ser buscados aí na vida de família. A conquista diária. A conquista diária, porque lá atrás eu escolhi. Que bom fazer um agrado hoje a ela, né? Ela fazer um a mim, ou eu a ela, né? Vou conquistá-la, eu acordo querendo conquistá-la. Eu não saio de casa sem dar um beijinho nela. Que coisa fantástica, que recado, que sinal. Você está pondo lenha no fogão, né? Na comunicação, né? Você está dando sinais. De maneira muito espontânea e voluntária, e cada caso é um caso, né? Então falamos sobre observação mútua, ver o outro crescer, o projeto comum, eu e nós, né? Muitos problemas, que eu falava de comunicação, mas muitos dos problemas que as famílias têm hoje é em função de nós mesmos individualmente. Ficamos com o umbigo muito crescidos, só olhamos nós, eu estou com essa dificuldade e só medito em cima dessa dificuldade e não olho o entorno, né? Então o eu e nós é muito importante, principalmente no cônjuge, né? Somos uma unidade, então devemos ter o nosso projeto de vida comum. Quantos filhos queremos, que viagens faremos, que cursos vamos incentivar, o que nós vamos fazer com tal filho, isso tudo é a questão do projeto comum que vale a pena perseguir. E esse projeto comum, como nós falamos, pode mudar, pode ter uma intempérie, um contratempo aí que possa mudar e a gente não vai sofrer por isso, vai readaptar. Aristóteles falava, né? Como vimos aí, antes de tudo, antes da existência de tudo, lá atrás, antes de Cristo, viver é ser e estar no destino do outro. Quer dizer, nós projetamos a nossa felicidade, não que nós projetemos a nossa felicidade, não em nós mesmos. Ah, eu casei para ser feliz. Não, você casou para se fazer a Eliana, minha cônjuge, feliz. Nós temos que ter esse objetivo, porque ela estando feliz, nós vamos estar felizes, né? Porque foi a escolha que fiz, né?
O cuidar do outro, né? Nós falamos dos vínculos, né? Todo cuidado cria os vínculos e permite que as relações melhorem. O desafio dessa grande aventura, sem vidas paralelas, né? Quer dizer, é uma aventura mesmo, a vida conjugal, porque vai passar por todos os modais, né, de situações. Então, que ela seja uma vida voltada a... não cria a possibilidade de vidas paralelas, né? Eu lá, ela cá, isso não vai ser bom, né? Nós temos um conjunto. Bom, antes da penúltima frase ali, a questão da... Engenheiro gosta de gráfico, né? Que a nossa vida, na verdade, seja uma senoide. Todo mundo acho que estudou seno aqui algum dia, né? O seno, a minha luzinha vermelha, a vida é assim, altos e baixos na curva senoidal, né? Altos e baixos, certo? Que ela seja uma curva senoidal de altos e baixos, mas que ela seja ascendente. Ela vai num plano inclinado, superior, para que a gente vá trabalhando tudo que a gente precisa melhorar, né? E eu não sei como é que está de tempo, Daniel. 5 minutos. 5 minutos para eu dar um encerramento aqui, eu corro aqui. Com isso, a grande vantagem que a gente tira disso tudo, que é a realidade da nossa vida humana e conjugal, é que as alegrias são mais alegrias quando a gente está junto, né? E as tristezas são menos tristezas, né? Porque a gente compartilha essa vida, essa unidade, né? Então, é fantástico essa forma de ver essa questão. Os caminhos de fortalecimento que a gente propõe, salvaguardar a intimidade matrimonial como uma questão chave, saber que tudo como nessa vida tem que ser hierarquizado, como os amores precisam ser hierarquizados, né? Nós falamos isso. O cônjuge é a primeira prioridade. Os filhos vêm depois. A grande família vem depois. Os pais vêm depois. Aí vale a pena, eu vou ter que fazer uma fala. Nós estamos numa pressão enorme, né? Porque nós estamos com a pressão de baixo, muitas vezes os filhos que precisam alçar a carreira, estudar, conquistar o seu espaço, e estamos com os pais precisando da nossa ajuda, né? Um país não estruturado, que não tem uma boa previdência, e que os filhos são a previdência desses pais. Nós somos essa geração. Então, nós temos que estar muito atento a isso e cuidar dessas prioridades, né? Mas eu não vou tomar a atitude de colocar numa casa de repouso tal minha mãe sem ter uma unidade com ela, porque isso nos envolve, e é uma pressão muito grande, e a gente tem que, com fé e coragem, cuidar desse tema, ponderando cada um dos aspectos, né? O amor matrimonial realmente como um caminho de amadurecimento e felicidade, né? Essa disposição de vocês de estar aqui hoje, eu acho fantástico, eu acho que é um excelente, não é nem começo, nós estamos falando aqui de famílias que já vivem o espírito de família. Um amor generoso, onde o outro é mais importante. Onde o outro é mais importante. Quer dizer, no meu trabalho, se eu tenho o chefe, porventura, querendo jogar uma bola, não é muito bom essa intimidade, mas enfim, vamos dizer que ele quer jogar uma bola ou quer tomar uma cerveja nessa sexta-feira, mas é o aniversário dela, eu vou jogar bola e tomar cerveja? Eu não estou hierarquizando. E eu tenho certeza que o chefe será um bom chefe e saberá entender isso. Se você não souber, o chefe vai precisar de um tratamento também, né? Recomendo 2 filmes aí. A História de Nós Dois, Niemeyer, está disponível aí no YouTube, é muito legal. Mostra um casal ao amadurecimento que está resgatando todas essas questões da harmonia que estamos colocando aqui. E Um Divã para Dois. Bom, aqui só rapidamente para encerrar, o que tínhamos para falar, acho que está por aí, mas tem os programas do IBF aqui no BH, tem todos esses programas. Primeiros passos para a educação de filhos a 0 a 3 anos, primeiras conversas de 4 a 5 anos, enfim, toda a infância, pré-adolescência, adolescência, para lidar com isso. Amor matrimonial 1 para casais até 5 anos de casado, amor matrimonial 2 até acima de 5 anos, avós ativos,
Nós não temos aqui ainda, mas estamos instalando. Eu sou um interessado. Projeto pessoal, que é as pessoas que estão definindo a vida pessoal. Você vê que até a idade mudou um pouquinho, né? 23 a 35 anos, porque o pessoal está adiando, né? Antes a gente decidia mais cedo essas coisas. Um projeto pessoal para ajudar a pessoa a encontrar a sua vocação, encontrar a sua profissão, decidir se vai casar ou não, decidir como é que vai ser a carreira, esses aspectos no estudo de casos, né? Perfeito? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Agradecer o tempo.